pessoas morrem em queda de helicóptero em Jundiaí. Número de desempregados cresce no país. Há aproximadamente 11 milhões e 500 mil pessoas desempregadas atualmente, um aumento de 18,6% em relação ao trimestre passado. Sistema Vanguarda de Comunicação reúne profissionais de publicidade e propaganda para comemorar Dia do Mídia. Doutor Pet, atração do programa da Eliana no SBT, atrai centenas de pessoas durante palestra em Sorocaba. Está no ar o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. A piloto Jovil de Aparecida Calistil e os passageiros Wagner Oliveira, Wagner Lanzotti, Oscar Marchini e Francisco Rebolo morreram após o helicóptero em que viajavam ter caído no limite da cidade de Jundiaí. 2 das vítimas tinham parentes no município. A aeronave, com as 5 pessoas que saiu de Guarulhos e seguia para Americana, estava desaparecida desde ontem. Os destroços do helicóptero foram encontrados no limite entre 3 municípios, Cajamar, Franco da Rocha e Jundiaí. A operação teve início ainda na rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior. Para ter acesso ao local exato, homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil vasculharam toda a região por estradas e trilhas. Mas a guarnição ela veio mata dentro, abrindo mata até chegar no local. Chegando no local, infelizmente, nós tínhamos esperança de encontrar alguém com vida, mas infelizmente isso não foi possível. Foi localizado 5 corpos, Os corpos já foram carbonizados, que há indícios que houve incêndio no local. Depois de 30 minutos de caminhada, nós tivemos acesso ao local do acidente e, como vocês podem ver, o cenário é de total destruição. O helicóptero acabou com as árvores ao redor, há sinais de explosão. A Polícia Civil de Jundiaí e o Seripa, Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, também estiveram no local. De acordo com o tenente-coronel do órgão, as causas da queda que provocou a morte de um tripulante e 4 passageiros só poderão ser conhecidas após a investigação. Nesse momento é muito prematuro para a gente levantar qualquer hipótese. Então, nesse momento nós procuramos sim colher o máximo de informações. Quanto melhor for a nossa coleta de dados, melhor será o trabalho investigativo e mais aptos estaremos a prevenir novos acidentes e poupar vidas. A polícia procura pelos suspeitos de terem matado a tiros um vigilante neste domingo no bairro Vanelville 4, em Sorocaba. Segundo a Polícia Civil, a vítima, que estava no carro com a esposa, foi surpreendida por 2 homens em uma caminhonete. Um deles efetuou os disparos. O vigilante não resistiu aos ferimentos. A esposa ficou ferida na mão, recebeu cuidados médicos e passa bem. O caso será investigado pela DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Sorocaba. E a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a investigação na clínica de idosos em Sorocaba, que terminou com a prisão do proprietário suspeito por maus tratos. O empresário, que também atua como auxiliar de enfermagem na prefeitura da cidade, foi solto e responde o processo em liberdade. O caso agora segue para o Ministério Público. Os trabalhos policiais foram encerrados após esclarecimentos na semana passada da nutricionista apontada pelo dono do local como médica responsável. Em depoimento, ela negou ter qualquer ligação com o estabelecimento que foi alvo de vistorias há 2 semanas. A clínica para idosos localizada no Jardim Europa, que continua em funcionamento após parecer da Vigilância Sanitária da cidade, se tornou alvo de investigações após denúncia de que 11 pacientes eram vítimas de maus tratos. A seguir, Polícia Militar Rodoviária apreende grande quantidade de drogas e mercadorias na Castelo Branco. E você vai ver também. Desemprego atinge quase 11 milhões e meio de brasileiros. Os detalhes desta alta negativa no país você confere no próximo bloco. O Noticidade volta já. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu hoje grande quantidade de drogas e mercadoria na rodovia Castelo Branco. Quem nos dá mais informações sobre essas 2 situações é o Pedro Torres. Boa noite, Pedro.
Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. A gente sabe que a rodovia é um dos principais eixos do país para o transporte de drogas e também de mercadorias irregulares, né? Na tarde de hoje, na altura do quilômetro 111, próximo à cidade de Boituva, um homem foi preso enquanto transportava em uma carreta aproximadamente 165 quilos de cocaína. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 153 tabletes do entorpecente estariam escondidos em um eixo suspenso do veículo. O caso foi apresentado na delegacia da cidade e o suspeito permanece à disposição da Justiça. Também na Castelo, durante a madrugada, foi realizada uma grande operação. 5 toneladas de mercadorias irregulares foram apreendidas hoje, né, pela Receita Federal e também pela Polícia Militar Rodoviária. A estimativa do valor dessa apreensão é de mais de R$600 mil, entre roupas, eletrônicos, perfumes, óculos, além de 3 automóveis que também foram apreendidos. Foram abordados ônibus e veículos que vinham do Paraguai, né, justamente pela rodovia Castelo Branco, e nesse caso ninguém foi preso. Voltamos ao estúdio, Fernando Matos. Pedro Torres, ao vivo com informações de 2 apreensões feitas pela Polícia Militar Rodoviária da região. Muito obrigado, viu, Pedro? Reflexo da crise econômica, temos mais uma vez uma alta negativa. O número de desempregados continua a crescer no país. Postos de trabalho sendo fechados. E em Sorocaba, a situação não é diferente. Mais uma semana começa e traz com ela a esperança de muitos em conseguir um emprego. A fila no posto de atendimento ao trabalhador de Sorocaba era grande mesmo antes do local abrir. Juliano foi o primeiro da fila e chegou aqui às 4h30 da manhã. Ele está desempregado desde dezembro do ano passado, mas isso não é motivo para desanimar. Tá complicado, mas a gente nunca desiste. Tem que perseverar, ter esperança, fé e nunca desistir. É na dificuldade que se encontra também um importante apoio da família. O Luiz é de Votorantim. Sem ter com quem deixar o filho, ele enfrenta o frio e a fila com a esposa e a mãe. Faz um ano que eu estou desempregado. Tenho vindo aqui procurar emprego, assim, em segunda em segunda eu estou aqui. Sempre estou correndo atrás, entregando currículo, assim, tá difícil. De vez em quando faz entrevista, mas não passa. A hora que eles vão lá para pegar a senha, eu fico com o menino para não atrapalhar eles, né? Encaro um pouco a fila junto com eles e dando força, pedindo a Deus, né, para ajudar, e até o meu netinho acaba encarando a fila, né? Há aproximadamente 11 milhões e 500 mil pessoas desempregadas atualmente, um aumento de 18,6% em relação ao trimestre passado. Mas o problema não para por aí. E o cenário segue sem previsão de melhora. De acordo com a FEComércio, são mais de 10 mil empregos formais eliminados em abril no estado de São Paulo, o pior resultado para o mês desde 2007. Com a instabilidade, esta loja varejista tem dado conta do trabalho com a pouca mão de obra que tem. Contratação aqui está fora dos planos. As empresas todas estão tendo uma cautela muito grande na parte de contratação, né? Porque para você contratar e depois o movimento continuar caindo e você ter que mandar embora, eu acho que as empresas estão pensando um pouco nisso. A parceria entre amigas que estão na mesma situação ajuda a encarar a dificuldade. Acreditar e persistir é uma receita que não perde a validade. Bom, a gente vem junto, né, para uma animar outra, a gente vai entregando em agências, porque normalmente nas lojas eles não contratam entregando o currículo, né? A Vigilância Epidemiológica de Sorocaba divulgou novos resultados sobre as mortes causadas pelo vírus H1N1. Segundo o relatório de janeiro a junho deste ano, 23 casos da gripe foram notificados, dos quais 8 pessoas morreram vítimas da doença. 6 delas tinham mais de 40 anos. A Secretaria Municipal da Saúde ressalta que em 2015 nenhum caso de HN1 foi registrado. E outra doença que também preocupa a cidade é a dengue. A Secretaria também divulgou agora há pouco que uma morte foi confirmada. A pasta diz que de julho do ano passado até agora foram confirmados 368 casos. Também foram atualizados os números de outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. São 12 casos de Zika. Sobre a microcefalia, 5 aguardam resultados. Quanto à chikungunya, temos 16 confirmações até agora. No próximo bloco, os detalhes da previsão do tempo e mais.
Sistema Vanguarda de Comunicação reúne profissionais de publicidade e propaganda para comemorar Dia do Mídia. O Noticidade volta em instantes.